A partir de agora, pronto atendimento. Você que nos acompanha, pronto atendimento de terça-feira está no ar. Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito obrigado a você que nos acompanha em mais um pronto atendimento. Hoje o Wilson Domingos não está aqui junto com a gente, mas hoje é quase pronto atendimento. A Adriana Fukuda responde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Damião. Sempre esse humor, né, abrindo o programa, tornando essa tarde realmente uma tarde de aprendizado, né, de oportunidade aí de esclarecimentos. Aguardando a sua participação, formas de contato 0800 979 5011, 0800 979 5011 à sua disposição. Também 2457 5011, 2457 5011. Nosso WhatsApp é 99643 3827, 99643 3827 e no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, sua participação. Nós já temos uma primeira questão aqui, o seguinte: boa tarde para todos aí do pronto atendimento. Boa tarde, né? Ouvi um programa gravado na TV Mundo Maior, o comunicador dizer que Kardec não falou que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isso deixou-me intrigado, porque tudo que eu tenho lido em português, inglês e espanhol, em alguns fragmentos em francês, Kardec está sempre falando em um dos três aspectos. Por exemplo, o livro dos Espíritos é dito que é filosofia, o livro dos Médiuns é parte científica, o Evangelho, parte moral ou religião. No próprio Evangelho, o espírito israelita, falando sobre as três revelações, diz que hebreus não suportariam uma religião espiritual, ou seja, ele considera o espiritismo religião espiritual. No livro O Espiritismo, na sua mais simples expressão, Kardec cita os três aspectos, cita como resumo os três livros aqui relatados e também explana sobre o aspecto religioso. Pergunto onde Kardec falou que espiritismo não é ciência, filosofia e religião. Clóvis de João Pessoa. Adriana? O bom dos programas que nós temos aqui da TV, da rádio, é que todos estão ali gravados, né? E é uma oportunidade, às vezes, de voltar ali na gravação e escutar novamente, atentar às frases. Às vezes a interpretação no momento ficou um pouco duvidosa ou, né, criou esse tipo de entendimento errado. Quando nós estudamos a doutrina, nós temos ali Kardec nos colocando que a doutrina ela foi codificada sobre a manifestação e a revelação dos espíritos. E que para que ele pudesse codificar a doutrina, ele precisaria aliar a ciência, que explicaria todos os fatos físicos, a filosofia e a religião, para explicar tudo aquilo que era a essência do ser humano, ou seja, né, tudo aquilo que denotava o comportamento, as experiências emocionais, as experiências religiosas, para explicar até as questões que os espíritos revelavam como uma nova porta de entendimento. Então ele aliou essas portas de conhecimento, a ciência, a filosofia e a religião, para que a codificação de todas as mensagens do mundo espiritual, as revelações fossem para nós, né, oferecidas. Quando nós entendemos esse tríplice aspecto, né, que o Espiritismo ele consegue abraçar essas explicações da ciência, filosofia e religião, nós entendemos, né, o mundo espiritual na sua plenitude, né? Mas é importante ele retornar ali ao programa, ouvir com mais calma. Talvez ele vai perceber que o apresentador estava ali tentando colocar, né, essa forma de pensar de Kardec. E aí ele acabou fazendo uma interpretação baseada no que a pessoa disse, né? Tem outra mensagem aqui. Boa tarde, meu nome é Deise, escrevo em nome da minha mãe, Edna Arana. Para Parra, Edna Arana Parra, que é telespectadora assídua da TV, ela gostaria de pedir auxílio espiritual por motivos de saúde. Ela tem várias complicações comuns da idade, mais um agravante na coluna, agora diagnosticado como espondilose. Ela tem 78 anos, dificuldade em locomoção e não tem acesso à internet. Gostaria de saber se por carta seria atendida ou meu pedido por aqui poderia ser repassado a quem possa ajudar. Agradeço imensamente se puderem nos atender. Ela está precisando de vibrações mesmo. Vibrações em nome de Edna Arana Parra.
Vamos encaminhar aí para o pessoal das casas André Luiz, Sim. que é lá que é feito as vibrações, as orientações espirituais, mas é sempre oportuno ela lembrar que ela mesma pode colocar um copo d'água ali, junto às preces que ela realiza, pedindo aos bons espíritos que tragam, né, lenitivos para que oferte à mãe dela na forma de preces e vibrações. Registrando aqui no Facebook, Nonato Lima nos acompanhando, Elizabeth Lacerda, Núbia Souza Luiz e também Marilda Veiga. Muito obrigado a vocês que já nos acompanham. Mais uma participação. Boa tarde, me chamo Maria. Eu tinha uma família maravilhosa, ainda tenho, e que os filhos já se casaram, meu marido hoje não está comigo, acho que não tenho mais marido. Ele saiu de casa enquanto os filhos eram adolescentes para trabalhar no Japão. Está há 12 anos lá. No início nos falávamos todo dia, de semana, depois foi espaçando cada vez mais. Hoje é só no aniversário e olha lá. Veio para o casamento dos nossos filhos, mas não temos intimidades. No início sofri com isso, mas depois acabei me acostumando. Nos separamos por necessidade, não por brigas. Não entendo por que aconteceu isso e penso no futuro. Ele vai ter que voltar um dia, já está com 61 anos e vamos ter que conviver, eu acho. Bem, penso também em que nada é por acaso, talvez seja resultado de outra vida. Gostaria de umas palavras. A Maria quer umas palavras suas, Adriana Fukuda. O casamento, os nossos ainda, na grande maioria, ainda são casamentos provacionais. É uma provação, essa situação toda que foi, né, sendo realizada de afastamento, trabalho, criação da família, né, separada. Mas o importante é que é possível ainda realizar nesse plano familiar uma construção de um sentimento nobre, que é o amor, que é o afeto, que é a união. Ele ainda é jovem, ela presumo também pela idade do esposo, 61. Eu acredito que o casal ainda tem aí muitas oportunidades, né, de se unir, de qualificar essa relação. Espiritualmente, nada veio de uma forma sentenciosa. O que nós temos a cada encarnação são situações que nos são ofertadas para que a gente possa abraçar ou não e que a gente transforme essas situações da melhor maneira possível. Ou seja, ao retornar o marido, né, que ela possa procurar reunir, né, a família e edificar esse casamento. Está aí nos acompanhando Sandra Teixeira Gomes, Maria Lúcia, também o Carlos Torquato. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Mais um pronto atendimento. O Samuel Victor, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, pergunta: boa tarde. Estou mandando essa mensagem pela razão que sei que tenho de espiritualidade, mas não consigo controlar. Os espíritos se comunicam comigo por meio de pessoas, de eletrônicos, etc. Gostaria de saber como poder ajudar eles. A maioria deles são de baixa luz e também como desenvolver uma ligação fixa com eles, como, por exemplo, ouvi-los ou psicografar, porque no fim está me perturbando não ter controle. Agradeço desde já. É o Samuel. Toda a eclosão espiritual, mediúnica, ela nunca vem assim de uma maneira tranquila. Ela sempre vem de uma maneira a incomodar o suficiente para que a pessoa realmente busque entender este universo de experiências espirituais. Ele apresenta uma sensibilidade muito grande mediúnica. Eu sempre aconselho que nunca busque sozinho interpretar este universo sem um acompanhamento de um grupo bem orientado, de uma casa bem estruturada, onde ele possa desenvolver estudos, paulatinamente ele possa ir abraçando essa tarefa de atender aos espíritos, porque, como ele diz, né, são espíritos necessitados, que precisam de muita orientação, de muito amparo. E nós, sozinhos, não temos todos esses elementos para dar este tipo de amparo. Nós precisamos recorrer realmente a um grupo espiritual, uma união espiritual, para oferecer os melhores recursos nesse atendimento. Também não transformar o seu lar, o seu ambiente de vida familiar, nesse tipo de propósito. Porque, querendo ou não, a vida de cada um de nós pede uma sequência, a vida social, a vida familiar, a atividade, né, doutrinária, espiritual que ele possui, trabalho, que é o que nos sustenta.
E se ele não conseguir separar corretamente, né, a casa dele não vai ter esse ambiente de convivência familiar, o trabalho dele talvez deixe de acontecer da maneira como deve. Então, ele precisa procurar realmente uma casa idônea, que possa realmente dar a ele orientações de estudo, de desenvolvimento, né, de maneira paulatina dessa proposta que ele traz espiritual. André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, ele se prontifique, se qualifique para a tarefa, que o trabalho vai aparecer, mas da melhor maneira. Tá aí, Samuel. O convite é esse convite maravilhoso de você estudar a doutrina espírita com tranquilidade. E aí, né, pronto, ele vai conseguir aprender a controlar toda essa mediunidade. Se ele não colocar uma regra, que até Emmanuel fala disciplina, disciplina, disciplina. E é verdade, se o médium não coloca regras no seu trabalho, na sua vida pessoal, a qualquer instante ele é requisitado. Uhum. Porque ele é um ponto, né, de informe do mundo espiritual com o mundo material, mas coerente, né, para os espíritos. A mediunidade, ela traz quase sempre uma expansão perispiritual e os espíritos enxergam isso. E é por isso que eles procuram tanto esses que estão prontos, né, nesse sentido de sintonia. Mas nós também temos que entender que quando estamos num ambiente preparado, da mesma maneira que nós nos sintonizamos com esses necessitados, nós nos sintonizamos com espíritos mais qualificados. Sim. Então, há um tipo de retorno dessa energia que nós despendemos. Agora, se ficarmos só exposto, né, a uma atividade constante de doação, a gente sabe que existe a lei do amor, dar e receber, mas não podemos negar que, assim como explicamos para a pessoa anterior, né, que nos contatou, Clóvis, que a ciência explica as questões da matéria, na matéria nós temos também uma certa disposição para oferecer nesse contato mediúnico, mas se a pessoa não se reservar um pouco, ela pode entrar em um cansaço, num período de perda de qualidade vital. Então a pessoa precisa realmente entender qual é a proposta espiritual que tem para ela, como ela pode equalizar, e isso sozinho a gente entra em enganos. Os espíritos podem nos confundir, podem trazer orientações confusas a cada um de nós e fazer-nos acreditar em coisas que nós não perceberemos. É a famosa fascinação. Então ele precisa sair desse campo da solidão espiritual e trabalhar em conjunto. Você aguardando a sua participação, tenho mais uma questão aqui, a pergunta de Nilce Mendonça. Nilce Mendonça escreve o seguinte: temos uma fila para reencarnar? Geralmente as famílias mais carentes estão dando essa oportunidade de muitos espíritos voltarem. A maioria do grupo me disse que devemos pensar antes de colocar filhos no mundo, ter condições emocionais, saúde e financeira. Sede livre-arbítrio de pensar e se posicionar. Foi debatido que a população da Terra não comporta mais reencarnes, pois vai faltar alimentos e tantas coisas. Mas existem reencarnações acidentais? De estarem essas famílias menos favorecidas financeiramente, não terem mais filhos? A minha posição é que os que têm condições emocionais, saúde, financeiras e estruturadas, não têm essa oportunidade, não é dada através dessa família. Senão, o dia que desencarnarmos, e com certeza teremos que voltar muitas vezes, vai ficar difícil reencarnarmos. Então, há informe dos espíritos que eles falam que pululam ao redor da Terra milhares, milhões e milhões, aguardando o momento de encarnar. Oportunidade. Vê que é tão oportuna cada encarnação, essa experiência, e é por isso que nós trabalhamos tão sinceramente, informando as pessoas para valorizarem a vida, né? Quando elas estão aqui e elas às vezes não dão o valor que esse momento espiritual, né, esse momento de experiências terrenas traz, é uma perda, né, de experiência evolutiva muito grande. Então, assim, há uma fila muito grande, pelo que os espíritos informam. Essas famílias que têm menos restrição ao trazerem reencarnantes, eles não têm tantos cuidados assim como nós, né, por questões de trabalho, vida social, saúde. Eles realmente criam um ambiente favorável para que muitos encarnem e experienciem uma nova, né, situação de vida. Porém, a cada
reencarnação familiar, vai se tornando mais elaborada essa proposta de retorno. Cada vez mais as famílias se propõem, né, a uma tarefa de melhor qualidade ao receber os encarnantes propostos do outro lado. E há também aquelas encarnações que elas são compulsórias, como falamos, né? Quando as pessoas elas dão, por seu comportamento moral, condições de que o mundo espiritual traga, pela experiência moral. Então a pessoa aproveita o carnaval, ela se descuida do seu comportamento moral, ela não se preocupa se pode engravidar ou não. Então a espiritualidade vê a lei da ação e reação. Se você abre brechas para que certas situações ocorram, eles aproximam da pessoa aqueles que têm uma sintonia vibratória, ou seja, aqueles que comungam das mesmas situações emocionais, pensamentos, atitudes. E aí vem esses encarnantes nas famílias que não são propriamente ligados ao pretérito da família, mas ligados pelos comportamentos iguais. E dentro do que a Nilce Mendonça traz como reflexão, Adriana, se a gente for pensar, ela cita as pessoas, às vezes, menos favorecidas, aí que aceitam, às vezes, ter mais filhos, mas se a gente for pensar por um outro lado, ampliando aí, por exemplo, a gente vai até pegar um lado até religioso. Então, de repente, parece brincadeira, mas vamos dialogar com o amigo ouvinte, para o amigo ouvinte reflita sobre isso, pense sobre isso. Então, a gente for pensar desse jeito, daqui a pouco também você vai lá para o plano espiritual, quando chegar lá, a única vaga que vai ter é muçulmano, porque é o que mais cresce no mundo aí, são o islamismo, é uma das que mais cresce. Muita criança, então de repente é onde está tendo a oportunidade de nascer, né? E ver que são espíritos que podem estar chegando nesse universo e trazendo outras informações espirituais. Sim. E aí nós teremos o quê? Aquela religião cheia de novas concepções acerca do mundo espiritual. Mas o que nós temos sim é uma informação de que nós temos Japão, por exemplo, que é um país que está envelhecendo. O próprio Brasil deixou de crescer. Já nos informes, a nossa taxa de natalidade, ela está ficando não tão acelerada quanto a do povo que está envelhecendo. Então, nós temos uma mudança aí dos quadros, né, de estatísticos, percebemos uma mudança de comportamento, de postura. Por isso é que estamos chegando num período de regeneração planetária, em que aqueles que estão experienciando esta vida é uma oportunidade ímpar de poder permanecer nessa gleba terrestre, né, evoluindo, e não ser convidado a iniciar uma tarefa em outra, né, que esteja nos mesmos moldes vibratórios. Mas eu peço que a pessoa que nos endereçou essa pergunta, ela compreenda o seguinte: há casais que já, né, não irão mais ter filhos, porque a tarefa deles de agora, moral, de aprendizado, segue outros caminhos. Mas os espíritos sempre vão informar que a construção familiar é muito importante. Realmente, quando as famílias dão oportunidade para que os espíritos venham entre nós, é uma abertura de oportunidades assim para cada espírito que aguarda do outro lado. Lembrem Missionários da Luz, tinha a reencarnação de Segismundo. Sim, sim. E ver que o casal já tinha um filho, não pretendia ter outro, mas existia já esse comprometimento com esse espírito do outro lado. E a tarefa de adequar, aproximar, criar um ambiente propício para que os pais deixassem que aquele reencarnante viesse. Então, ver que do outro lado a tarefa é muito grande. Nós, às vezes, temos o livre-arbítrio e decidimos por não. E aí é aquilo que a gente comenta, né? Aproveitar e muito, né, a oportunidade que estamos tendo. Sim. Sabe? É fazer o melhor possível. E aquilo que foi errado, tentar ter a consciência e corrigir, né? E aproveitando a existência, né, Adriana? Exatamente. Nós temos aí as taxas de suicídio que têm sido alarmantes, tem crescido a cada período com tanta informação e agora com tanto esclarecimento acerca do mundo espiritual. Eu mesmo estive acompanhando uma pessoa essa madrugada no hospital e lá tem uma jovem de 13 anos, está com os pais, né, se cortou
tanto quanto pôde, para tentar tirar a vida. 13 anos, né? A gente tem uma vida. E esse espírito está querendo abortar uma oportunidade que ele pode decorrer muito tempo para retornar a ela. Então, vê que a gente tem que valorizar, sim, a vida. A experiência evolutiva de cada um é ímpar. Essa experiência é a melhor que todos têm, né? Então, se pudermos propiciar outros reencarnantes, melhor ainda. Você está acompanhando o Pronto Atendimento. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Fique ligado. Até já. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Todos nós carregamos uma história. Na minha profissão, eu tive a oportunidade de representar várias histórias que emocionaram muito. Hoje, eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você Para se tornarem intérpretes de uma linda história. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? É bom. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do Espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Estamos de volta no Pronto Atendimento e nesse momento eu queria agradecer nossa gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Se você ainda não faz parte, venha você também fazer parte deste clube, Clube Amigos da Boa Nova. Você pode estar ligando para o Clube Amigos da Boa Nova, olha, e fazer parte, nos ajudar na ampliação da divulgação da doutrina espírita. 0800 12 18 38. Gratidão. Venha você também fazer parte deste clube. Perguntas aqui, boa tarde. Eu queria saber sobre o assassinato na visão espírita. Por que pessoas boas são perseguidas e acabam sendo assassinadas inocentemente? É a Érica. Não é assim, Adriana, não é desse jeito. As pessoas não acabam sendo assassinadas inocentemente, não é isso. Então, no nosso plano reencarnatório, nós temos situações que precisamos expurgar.
situações que ficaram ali impressas na lei de ação e reação e que elas virão, de alguma maneira, na forma de trabalho, na forma de experiências na saúde ou mesmo experiências dentro do meio social. Neste caso, não há determinação de que alguém te assassine para você expurgar o mal feito, não é isso. Nós vivemos uma sociedade doentia, uma sociedade que cria ainda situações de tensão, de perigo, e algumas situações nos são permitidas passar por conta até de questões pretéritas. Há uma permissão diante de quadros que já estão relacionados ao nosso ambiente de vidas passadas. Não existe dentro das leis divinas essa situação, né, de injustiça. Não há injustiça nas leis divinas, há justiça divina. E não há algo que foi criado para prejudicar aquele homem que foi assassinado. Se Deus permitiu, tantas vezes nós vemos casos assim que atirou, a bala pegou na tampinha da caneta, não aconteceu nada. Vê que não era uma permissão divina de que diante da escolha daquele bandido em disparar o seu revólver, o outro fosse, né, prejudicado pelo disparo da arma. Então, nesse caso, se Deus permitiu, é que estão ali sendo cumpridas as leis naturais que regem a nossa evolução espiritual. Ele deveria ali ter algo relacionado no pretérito, com alguma questão necessária, e os bons espíritos ali trabalharam no sentido de que, dentro da escolha daquele que disparou, né, do mal, Deus tira o bem. Então, até mesmo nesse desencarne, há um bem aí em andamento. Mais uma participação. Boa tarde, me chamo Edilson e sou da Vila Guilherme. E a cada dia que passa, tenho me tornado uma pessoa cada vez mais impaciente, desanimado, descrente em relação ao ser humano e frustrado. Pois sou músico, tenho 42 anos e sinto que perdi praticamente 22 anos da minha vida me dedicando a uma profissão que não me levou onde eu esperava, e isso me causou tristeza e uma sensação de impotência e de uma pessoa que fracassou na vida. Peço ajuda para afastar esses sentimentos de mim. Obrigado. Ele que é o Edilson da Vila Guilherme. Pensou se Deus pensasse assim em relação a nós? Deus acredita em cada um de nós, na nossa essência, no nosso potencial. Porque eu sempre falo que nós somos um plano perfeito de Deus para contribuir para um mundo melhor. Ele vem sendo este plano perfeito de Deus e contribuindo para um mundo melhor. Ele não, talvez, teve a expectativa que criou na sua própria existência, porque naturalmente nós floreamos nossos sonhos, né? Nós equalizamos situações que nem sempre são as necessárias a cada um de nós. Ele deve estar ainda fortalecendo o seu espírito para buscar caminhos e caminhos, porque o espírito está se renovando a cada dia. O espírito de ontem, a pessoa de ontem não é a mesma de hoje. Nós mudamos de um dia para o outro profundamente. Então ele deve entender assim: deu certo até os dias de hoje, só que agora ele precisa elaborar outras experiências, mas ele não deve dizer não deu certo, ao contrário, deu muito certo. É uma experiência que só ele possui e que ele pode sim dividir com outras pessoas, até como uma forma de orientá-las, né, por experiências que ele viveu e que outros não viveram. Então ele tem aí caminhos a seguir, ele tem que se renovar para essas experiências e seguir adiante, porque nossa vida pede constante caminhada. Experiências sempre darão positivamente, elas sempre dão certo na nossa vida, no sentido de que todas contribuem para um aprendizado pessoal. Então deu certo sim, ele precisa apenas agora pegar toda essa bagagem de vida e colocar em uma nova experiência. O Sebastião de Iguatu, ele pergunta: existem pessoas no movimento espírita que seguem Rustang? Sim, há pouco tempo foi feito, recente, esse mês agora, foi feito um programa especial na TV Mundo Maior, sim, sobre o tema, o Sebastião. Com Elisa Pires, com isso. César Perry. Não foi o... Não foi o César, foi a Heloísa, teve a participação do Cláudio
Teve uma outra pessoa, não foi o Perri. Mas olha, dá uma pesquisada aqui na TV Mundo Maior mesmo. Tem vários, o programa foi muito recente abordando o tema, tá? Boa tarde, meu nome é Aparecida de São Carlos. Tive um sonho de que uma mulher me disse que a filha morreria daqui a 1 ano. Fiquei péssima, chorei muito. Vocês podem me explicar alguma coisa sobre sonhos perturbadores? Gratidão. Sonhos são a emancipação da alma, né? O espírito liberto, ele tem condições de alcançar no mundo espiritual outras vivências, as pretéritas e as que são pertinentes, né, ao seu ambiente espiritual. Alguns espíritos têm essa permissão de receber informações, né, que estarão ali sendo construídas, né, na vida das pessoas que estão à sua volta. São sonhos premonitórios. Esses sonhos nem sempre significam que podem ocorrer. Sonhos premonitórios, eu diria assim, é para que a pessoa se oriente, se prepare. Não necessariamente irá ocorrer. Tudo depende do livre-arbítrio de todas as pessoas envolvidas, das situações que são construídas, né? Nós não temos um dia perfeito, um dia estabelecido, é o dia de chegada, o dia de partida. Então a gente tem que apenas observar o que aquele sonho está nos preparando. Os sonhos são para isso, para que o espírito se prepare. A cada noite, eu sempre digo para as pessoas, né? Antes de deitar, faça um preparo espiritual para esta jornada, esta viagem, para que ela possa, do outro lado, ter experiências de crescimento, de aprendizado, de trabalho, e se retornar com alguma informação espiritual desta maneira, que não fique assustada, não traga isso como um alarde, mas que procure, então, direcionar suas preces, suas boas vibrações, para que aquilo que seja a vontade de Deus aconteça entre nós. Meu nome é Aparecida de Goiás. Tenho uma dúvida. Sempre vamos reencarnar na mesma família? Tem idade mínima para a pessoa que desencarnou voltar? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem regra, né, Maria Aparecida? Não existe. Senão ficaria tudo muito engessado. Tal. Não, cada caso é um caso, né? Para que a gente possa simplificar. Tem um filme que é uma história verídica, chama-se As Duas Vidas de Audrey Rose. É difícil encontrar, mas acho que quem tem pesquisa encontra. E lá mostra realmente uma situação em que a criança desencarna, né? Então logo ela encarna numa outra família, muito próximo do seu desencarne, o suficiente para o espírito permanecer ainda com as experiências muito próximas da vida anterior. Então não existe assim um prazo. Tem espíritos que demandam aí 200, 300 anos. Tem uns que a gente percebe, até por algumas investigações, tinha um delegado de polícia aqui em São Paulo, ele estava fazendo uma pesquisa até baseado nas digitais, né? Então ele estava observando as famílias e encontrando, né, uma particularidade entre as digitais, mostrando que sinais corporais, comportamento, mostrando uma relação mais rápida em algumas encarnações e outras, sabemos, num tempo realmente muito longo. Então não tem um tempo formatado e podemos encarnar em outras famílias se for necessário, dependendo do nosso comprometimento espiritual. Porque às vezes a família que estamos está tudo bem, mas nos comprometemos com outras pessoas. E aí a nossa família se modifica. A Noêmia Negrini nos acompanhando, Demir Pacheco, Maria José também nos acompanhando, e uma pergunta do Daniel Rosa: se na fase de regeneração o critério para os espíritos reencarnarem será voltado aos que praticaram o bem e não mais o mal, faria entender que apenas para evoluir, mas com necessidade de reencarnar. Não diz que o espírito precisa reencarnar se não pode fazer o bem como espírito no plano espiritual? Grato, Daniel de Goiânia. Aqui ficarão os espíritos nessa fase de regeneração que compreenderam essa proposta de mudança, de evolução. Não significa necessariamente que estejam totalmente preparados para toda essa mudança, mas que já assimilaram a necessidade de buscar essa transformação. Nós teremos entre nós aqueles que ainda estarão experienciando algumas
situações, né, de expurgo, de dificuldade, mas já aceitos e de que tudo isso vem para o bem. Nós temos espíritos ainda muito atrasados nesse processo ainda de aprendizado, de compreensão das leis divinas. Esses é que não permanecerão aqui neste planeta. Celi Maria Nascimento, o que você acha sobre reencarnação compulsória? Ela acontece quando há uma necessidade muito grande de espíritos vivenciarem, né, uma experiência evolutiva muito rápida. Tem um caso que eu lembro que eram dois inimigos, né, que a cada encarnação que vinham, eles realmente não se permitiam se aproximar, se perdoar, amar, a tal ponto que eles foram sentenciados a uma encarnação. Não digo sentenciados porque não é essa a lei divina, mas é uma expressão, né? Eles foram levados a uma experiência de reencarnatória num ambiente muito difícil, que era um ambiente desses de geleira, onde ficam esquimós, e eles seriam marido e mulher, teriam filhos, os filhos seriam aqueles que eles também criaram, né, algum débito reencarnatório, e nesse ambiente de grande dificuldade espiritual, eles teriam que se aproximar, até pelas experiências de dificuldade. E o que estava ocorrendo? Eles acabaram se aproximando por tanta dificuldade naquela vida, né, no meio do gelo. Mas nenhum deles queria reencarnar. Era compulsória no sentido de que eles não elaboraram ou não aceitaram aquela vinda. Eles foram colocados nela. O Nelson Oliveira dizendo, né, para o Samuel, eu diria disciplina, estudo, estudo e estudo. Sozinho, se ele não tiver um grupo na cidade dele, abraços. É por aí, né? Tem toda essa possibilidade. Tem também a Benedita Maria Barbosa da Silva, Francisco Ferraz Neto, dizendo um olá, Nelson Oliveira, Damião, ia até parar de trabalhar por hoje, mas o papo da moça aí, sua ajudante, está tão bom que estou fazendo o serão. A Adriana Fucunda está aqui, nos ajudando aqui, fazendo pronto atendimento. Na verdade, eu que estou sendo convidado aqui. Tem participação por telefone, é isso? Alô? Alô? Oi? Alô? Alô? Aqui quem fala é Hélio. Oi, Hélio, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. A gente tem aquela esperança de quando desencarnar, vai encontrar com um ente querido, por exemplo, a mãe da gente, né? E ao chegar lá no mundo espiritual, a gente vai sentir uma decepção quando souber que ela está reencarnada. E a gente vai saber como é que ela está neste mundo, se ela está com quem, em que família está reencarnada? É possível isto? Tá bom, você acompanha a resposta aí? Obrigado pela participação. Ok. Adriana Fucunda, bacana a pergunta. Bacana. Quase sempre nós entendemos que aqueles que nos precederam nos aguardam, né? Mas há sim casos de que alguns desses familiares possam estar já retornando, fazendo ali sua evolução. E ver que a gente falou do sonho, né? E essa é uma oportunidade ímpar que todos nós temos de nos reencontrarmos. Ver que, no caso, se a mãe dele estiver já encarnada, ele no mundo espiritual pode acessá-la, sim, através dos sonhos. Por isso que nós temos sonhos, às vezes, com pessoas que demonstram um certo tipo de afeição ou algum tipo de comportamento em relação a nós que nós nem conhecemos, ou não nos lembramos, né? E aí vem aquele sonho que a gente acorda com aquela experiência emocional e nada mais é do que encontro com aqueles que já foram nossos parentes, amigos, afeições do passado. Porque muitas vezes, né, a gente pega o próprio Chico com Emmanuel, né? Quando o Emmanuel voltou, Chico foi. Quer dizer, eles não se encontraram no plano espiritual, né? Mas vão ter oportunidade. Vão ter, sim, como aconteceu nessa existência, que o Chico estava de um lado e o Emmanuel do outro. Pode até acontecer de estar inverso. Tem uma referência da mãe de André Luiz, que ela também estava numa condição evolutiva um pouco diferente da do filho. Sim. E para que ele pudesse encontrá-la, também no mundo espiritual ele precisou adormecer e entrar numa condição mais, né, etérea, para que pudesse estar falar com a mãe. Então, olha só. Desafios muitos. Nilce Mendonça nos acompanhando, Darcila
Darcila, Gisele de Souza Santos, Wilson Antônio Pizarro, estou em Cambé. Estou adorando o programa. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo. A Célia Cristina, boa tarde, amigos queridos. O que vocês acham do cientista de 104 anos que cometeu suicídio assistido? Eu achei lamentável. Célia Cristina. É uma mente que buscou muito a vida material, né? Na explicação dos fatos. E ele não encontrou, assim, talvez essa essência espiritual, que é o que o Espiritismo nos traz. Porque se ele tivesse compreendido, né, essa essência espiritual, como Kardec nos trouxe, ele naturalmente entenderia que cada dia na existência que lhe foi concedida é uma oportunidade de ganhar ali um aprendizado infinito, né? Porque uma vez que ele já tinha um conhecimento tão material, científico, faltou ali esse tríplice aspecto que nós falamos, que é a filosofia, que é a religião, no sentido que Kardec aliou esses conhecimentos para identificar toda a mensagem espiritual em nós. Ele aliou a ciência, ele aliou talvez a filosofia, mas não se permitiu aliar-se ao conhecimento espiritual. Boa tarde, assisto todos os dias o programa. Por favor, queria saber, quando morre uma criança, ela pode crescer na espiritualidade, ficar adulto? Elizabeth de Minas Gerais, em Três Corações. Obrigado. A criança aqui, né? É um espírito muito antigo. Nós sabemos que, ao retornar, o espírito, por um tempo, vai permanecer naquela condição infantil até assimilar que se trata de um espírito com várias experiências pretéritas e retornar naturalmente à sua condição que mais lhe agrade, né? Que o espírito é que escolhe. Ele pode se apresentar como uma criança aos pais por um bom tempo, mas é um espírito que está ali do outro lado e que retorna, né, à sua condição. Quando ele ganha, né, novamente essa consciência espiritual, ele vai escolher aquela que mais lhe foi oportuna. A Laide do Tucuruvi, boa tarde, queridos, estou adorando o programa. Obrigado, gente, obrigado, vocês estão nos acompanhando. Vânia, a Vânia, o Wilson Araújo, Gerda, olá amigos, amo vocês, moro em Americana. Jaqueline Ricardo, olá. Abraão Salomão, ótimos esclarecimentos. Suzana Souza, olá, tudo bem? Noêmia Negrini, já comentei. Muito obrigado vocês que estão nos participando no Facebook. Obrigado a você que está aí nos participando. Gente, quanta coisa, que bacana isso, né? Agora, é interessante quando ela comenta essa parte, né? De como você aqui desencarnou criança. Tem um filme, né, do Robin Williams, que retrata muito isso, né? Que mostra... Ele indo buscar a esposa. Isso, e lá ele, na verdade, ele reencontra os filhos de outras maneiras. Os filhos não estão pequenos, os filhos estão de outras formas, né? Porque o espírito, ele escolhe, né? Até quando eles se apresentam entre nós, eles vão escolher aquela aparência que mais lhe agradou, que mais tem sentido espiritual para eles, sentido evolutivo. Então, talvez alguém que tenha ali grande conhecimento se apresente, às vezes, como alguém que viveu no período da escravidão, mas já é um espírito com muita evolução espiritual e prefere ali se apresentar como um escravo. É uma questão de escolha. É um filme que vale a pena indicar, é Amor Além da Vida. Que exatamente nesse filme ele encontra, e até a hora que primeiro ele encontra a filha dele, do jeito que sempre a filha imaginava que ele gostaria que ele fosse encontrá-la. E aí depois, quando ele percebe que aí ela fica do jeito para que ele possa lembrar do jeito que quando ela era criança, da filha dele. E ver que lá na casa nós tivemos uma comunicação de uma criança de 3 anos que desencarnou, e quando ela retorna para se comunicar com os pais, ela retorna falando de uma maneira muito adulta, né? Porque é um espírito que está ali de grandes experiências. Então os pais estranharam aquela forma muito adulta de escrever ali uma psicografia para eles, mas havia ali, é claro, alguma identificação muito pessoal que os pais perceberam que se tratava daquela filha, né? Mas era uma forma adulta porque é um espírito já de grandes experiências e
Celi Maria Nascimento, qual é o nome do filme? Repito aí para você que vale a pena, se você ainda não viu, Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, sabe, retrata exatamente isso, né? Na verdade, a dor, né? E a ida dele ao plano espiritual, né? Relatando tudo isso, mas a gente não pode falar tanto do filme aqui, aí tá lembrando aqui, ó. Eu assisti o programa, foi com Heloísa Pires, Milton Felipelli, exatamente, Milton Felipelli, que participou junto com a Heloísa Pires. Abraço Damião e Adriana Sebastião de Iguatu, obrigado pela informação, mas é isso, olha, então, sobre o rustanguismo, o programa já está disponível no YouTube da TV Mundo Maior, com a Heloísa Pires e Milton Felipelli. Acabou, Adriana. Acabou, rapidinho. Obrigado, viu, Nada, mais uma obrigada. vez aí. Agradecendo o Everaldo, a Fernanda. Passando a programação, eu vi também que tinha uma chamada do André Marosso falando sobre esse mesmo tema. Tem, então tem ali também. você vai encontrar no YouTube da TV Mundo Maior muito